Hoje eu e você vamos bater um papo sobre como aprender a ser adulto. Eu tenho 20 anos e tô aprendendo a ser adulta. Só que eu tenho alguém ao meu lado, que você também tem, que é Deus, que tá guiando os meus passos e os seus também. Quando eu comecei esse canal, Deus falou que era pra eu abrir esse canal pra gente conversar, pra eu falar pras pessoas o que Deus estava me ensinando, porque Ele também queria ensinar outras pessoas. Então é isso que a gente vai falar hoje. O que Deus tem me ensinado nessa nova fase de ser uma pessoa adulta. Que eu já vou começar falando que pra mim é muito complicado, é muito diferente ser adulta. Sabe, tem todas as responsabilidades, as decisões, tá tudo aqui, ó, é tu que escolhe agora. Só que a gente tem alguém pra dar uma burlada no jogo da vida, que é Deus, que nos guia os nossos passos, guia os nossos caminhos. E hoje eu quero te falar 3 coisas que Deus tem me ensinado nessa nova fase da vida adulta. A primeira coisa que eu tô assim, ó, hoje eu tô na reflexão dessa coisa. Responsabilidade. Ser responsável. Cara, agora eu tô responsável. Porque antes a gente tinha nossos pais, né? Os nossos pais nos falavam o que a gente tinha que fazer, a gente só ia lá fazer o que os nossos pais falavam. E se desse ruim, nossos pais tinham que marcar com as consequências, né, tá? Se a gente criança ou adolescente, é os pais que estão realmente ali na frente da guerra. Mas agora somos nós que estamos. E as nossas atitudes, elas têm consequências boas e ruins. E a gente vai ter que arcar com essas consequências boas e ruins. Aí vem a parte, né? Mas o que eu escolho? Como eu escolho? Como eu sei o que é certo, o que eu devo fazer? Quais decisões eu preciso tomar? E daí entra as decisões, que é outra coisa que é complicado, a gente tomar decisões. Mas como eu falei, a gente tem alguém que tá burlando o jogo, que já sabe das coisas lá pra frente, que nos guia. E o Senhor falou isso comigo, sabe? Do Senhor nos guiar. Ele nos guia, nos dá o caminho, nos diz o que nós temos que fazer, mas quem tem que caminhar somos nós. Então a gente precisa estar com os ouvidos abertos para ouvir a direção que Deus está nos dando, o que a gente tem que fazer, mas também nós precisamos ir fazer. Porque a nossa geração tem muito de procrastinar, né? Porque nós temos tantas opções e a gente fica perdido no meio dessa multidão de opções e acaba não fazendo absolutamente nada. É assim que eu me sinto. Temos muitas opções, mas eu não sei o que fazer. Deus nos dá a clareza do que nós precisamos fazer. Ele nos direciona para o que nós precisamos fazer. Se você tem dificuldade para entender o que Deus está te direcionando para fazer, me conta aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Mas Deus, Ele nos direciona. E agora nós que temos que andar. Então a gente tem que parar de procrastinar. A gente tem que parar de ficar nessa dúvida. Será que é isso? Faz. Se Deus tá mandando, só vai lá e faz. Que Ele sabe. Ele tem propósito para as coisas. Ele sabe o que vai acontecer. Segunda coisa. Nós vivemos num mundo de redes sociais. Então a gente vê a vida de gente que a gente, assim, ó, lá do outro lado do planeta mesmo. A gente vê a vida dessas pessoas. Então, nós temos muita facilidade em nos comparar com as pessoas. E a comparação, ela é muito perigosa. Por quê? A comparação, ela abre brechas. Ela abre brecha para mentira, para inveja, para vários pecados. A comparação abre brecha para preguiça também, porque vem um desânimo porque às vezes a gente olha uma pessoa que tá lá evoluída, e tu tá aqui, ó, no nível 1 ainda. E aí tu vai lá e se compara, em vez de quem sabe tomar como uma inspiração, tu vai e se compara. E aí isso acaba te diminuindo, abrindo brecha para pensamentos que não são verdade. Às vezes que tu tá atrasada, que tu não vai conseguir, que esses pensamentos são mentira. E talvez tu nem precise fazer o que aquela pessoa está fazendo, porque não foi para isso que Deus te chamou. Às vezes a gente quer viver a vida de uma pessoa que não foi para essa vida que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um outro propósito, para uma outra missão, para fazer uma outra coisa. E aí a gente olha para aquela outra pessoa e se compara com aquela pessoa. Então não se compara. Vamos combinar assim, que a gente não vai se comparar, porque
Nós precisamos viver a vida que Deus planejou para nós e não a vida de outra pessoa. Outra coisa que Deus tem me ensinado, que sem Ele nada vale a pena. E é a mais pura verdade. Sem Deus nada faz sentido. Não faz sentido a gente estar aqui e fazer as coisas, porque Deus é quem dá o sentido para todas essas coisas. Confia no Senhor, entrega esses nossos, eu tô falando nosso porque é meu teu, eu sei que a gente passa pelas mesmas coisas, então entrega esses medos pro Senhor, porque Ele se importa. Às vezes a gente acha que Deus não se importa, né, com a nossa vida ou com pequenos detalhes da nossa vida, mas a verdade é que Ele se importa sim, Ele se importa com as pequenas decisões que a gente tem que tomar. Ele quer que a gente pergunte para Ele, que a gente vá atrás de saber qual a vontade dele. Lá com o povo de Israel, ele já era assim. Ele gostava que o povo perguntava para ele nas guerras se era para eles guerrear ou se não era para eles guerrear. Então, Deus ele se importa sim com a nossa vida. E ele quer participar, ele quer fazer parte da nossa vida. E eu desejo que Deus faça parte da minha vida, porque sem ele nada faz sentido. Então ficamos combinados assim, estamos aprendendo a viver essa vida de adulto. Mas Deus está nos ensinando e Deus está com a gente, que é o que mais importa, é o mais importante. Se Deus está com a gente, vai dar tudo certo, Ele vai guiar, a gente vai fazer o que Ele mandar, e vai dar tudo certo. Se você enfrenta essas dificuldades, esses pensamentos também, me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber que eu não tô sozinha nisso, porque eu passo por esses pensamentos diariamente. Eu quero saber se vocês também passam por isso e se Deus também fala com vocês e ensina coisas para vocês. É claro que Ele também fala, né, gente, com vocês. Então, me contem o que Deus tem ensinado para vocês nessa nova fase adulta que eu também e você estamos vivendo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.